Boa tarde a todos. Começo agradecendo, boa tarde, ao professor João Arres e ao Luiz Lorenzi, que está fazendo doutorado em Educação em Ciências e Matemática. Agradeço por terem aceito o convite de participar da banca, do trabalho do Bruno Crever Lopes. Este trabalho de conclusão ele é um dos requisitos para o aluno ser aprovado na disciplina de Prática de Ensino de Física 2. O Bruno Crever Lopes terá 15 minutos aproximadamente para fazer a apresentação e depois nós passaremos às arguições. Tá? Então, tudo contigo, Bruno. Tá bom, vou compartilhar a tela aqui. Só queria perguntar se tá todo mundo enxergando aí certinho. Sim, tudo certo, Bruno. Tudo certo. Posso iniciar? Pode iniciar, Bruno. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Crever Lopes e eu vou apresentar o meu trabalho, cujo título é O Estereótipo do Cientista e a Visão de Ciência dos Estudantes, uma análise bibliográfica. Esse trabalho foi orientado pela professora Maria Eulália Pinto Tarragó. Essa apresentação constituirá uma pequena introdução, na qual eu vou falar um pouco sobre o estereótipo do cientista. Depois serão apresentados os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados e conclusões obtidos. Vamos começar falando um pouco, então, sobre a sociedade pós-moderna, que é a sociedade em que vivemos. A pós-modernidade ela teve sua origem durante a Segunda Guerra Mundial, sendo definida por muitos autores como uma era de inconstância e dúvida, na qual nada permanece estático por muito tempo. Havendo uma busca sempre pelo novo emprego, novo celular, novo carro, nova esposa, uma sociedade na qual apenas o novo é bom. Na pós-modernidade, a ciência ela passa a ser vista como um produto, sendo até valorizada como tal. Porém, os conceitos e indagações científicas eles estão cada vez mais distantes da sociedade. A pós-modernidade ela é acompanhada de um movimento negacionista da modernidade, que tenta a todo custo se distanciar do passado. Dentre os valores exaltados pela modernidade, a ciência acaba por perder grande parte de sua autoridade, abrindo espaço para explicações pseudocientíficas e ou sobrenaturais. Em uma sociedade tão controversa, visões deturpadas da realidade elas se propagam com uma certa facilidade. Dentre elas, nós temos os estereótipos, que passam geralmente mensagens preconceituosas, como, por exemplo, o estereótipo de que mulheres não sabem dirigir, passa uma ideia machista e errônea, já que, estatisticamente, as mulheres dirigem melhores do que os homens. Com relação à figura do cientista, ela passa a ser propagada de uma maneira bem estereotipada, onde o cientista é quase sempre apresentado como um homem caucasiano, de meia idade, sempre utilizando um jaleco branco, óculos, uma aparência deixada, uma personalidade que beira a loucura, traços de genialidade e, é claro, quase sempre uma figura solitária. E esse estereótipo do cientista, ele entra em contato com os estudantes, mesmo antes deles terem qualquer ciência na escola, principalmente através das representações artísticas, como filmes, quadrinhos, desenhos, séries, etc. E esse estereótipo também é propagado dentro dos próprios materiais didáticos, através do ensino mitológico da ciência, que é aquele ensino que tenta contar os grandes acontecimentos científicos por meio de pequenas histórias, como, por exemplo, a da coroa de Arquimedes, que retrata o Arquimedes de uma forma extremamente estereotipada, na qual ele é um louco correndo pelado pela rua, gritando eureka. E esses estereótipos, eles passam diversas mensagens aos estudantes, como, por exemplo, a questão da aparência desleixada, e quase sempre ser apresentado como uma figura solitária, passa a ideia de que para ser um cientista é necessário você abandonar a sua vida social e pessoal. Dentre outras mensagens que podem ser passadas por esse estereótipo, como, por exemplo, a maioria das representações serem um homem, pode passar a ideia de que a ciência não é lugar para mulheres, uma ideia preconceituosa. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a visão de ciência dos estudantes do ensino médio do Brasil, verificando se esses padrões estereotipados eles estão presentes nessa visão, bem como apresentar metodologias de ensino que visam trabalhar essa visão de sala de aula. A metodologia utilizada nessa revisão bibliográfica foi o método das 4 leituras proposto por Antônio Scalugin em 2002. Foram inseridos 3 grupos de palavras-chave na plataforma do Google Scholar. Cada grupo tinha uma função de busca específica. Por exemplo, o grupo 2, Desenho Cientista e Ensino Médio, buscava trabalhos que utilizaram do teste DAST, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Para o grupo 1 foram obtidos 552 resultados, para o grupo 2, 46 e para o grupo 3, 196. Que seguiram para a leitura exploratória, sendo essa a primeira das 4 etapas de GEO.
na qual são lidos os títulos dos artigos, restando 7 no grupo 1, 4 no grupo 2 e 6 artigos no grupo 3. Que seguiram para a leitura seletiva, onde são lidos resumos, restando 12 artigos, que seguiram para a analítica, na qual agora os artigos são lidos por completo, restando um total de 9 artigos, que seguiram para a leitura interpretativa, que consiste nos resultados obtidos nessa pesquisa. Os 9 artigos restantes foram divididos em 2 categorias, 4 na categoria A, que apresentam pesquisas que tentaram analisar a visão de ciência dos estudantes, que nós temos representados aqui nessa tabela. O artigo A1, dos autores Luiz Kominski e Marcelo Jordan, é um artigo bem popular, por assim dizer, por demonstrar uma das primeiras aplicações do teste DAST no Brasil. O teste DAST, que é o Draw a Scientist Test, foi proposto por David Wayne Chambers no ano de 1983. É um teste na qual você solicita que o estudante desenhe um cientista. E ele quase sempre acompanha de um questionário. Os autores do A1 eles aplicaram o teste junto de um questionário para alunos de uma escola particular de São Paulo com faixa etária dos 15 aos 18 anos. Com relação ao questionário, observou-se uma visão reducionista e generalizada da ciência, na qual, por exemplo, as leis da física servem apenas para aplicar nas provas para passar no vestibular, denotando uma pressão que é muito comum, principalmente em escolas particulares. Com relação aos resultados do teste DAST, observa-se uma visão repleta de estereótipos dos cientistas, como, por exemplo, a aparência desleixada, a clássica cientista explodindo sua experiência na cara durante o trabalho. E aqui no segundo desenho, nós observamos primeiramente o cientista em um dia de trabalho, o clássico cientista maluco, porém observa-se que ele está com um sorriso no rosto. Já na segunda figura, que deveria representar o mesmo cientista em um dia de feriado, nós observamos triste e sozinho no quadro. Ou seja, aquelas mensagens que eu comentei antes, que são passadas pelos estereótipos, acabaram chegando nesses alunos, na qual eles acreditam que o cientista vive para o trabalho, que ele precisa renunciar à vida social, que ele é uma figura solitária. E os autores Kominski e Jordan eles culparam principalmente a influência na mídia televisiva. O artigo A2, da Ana Maria Santos Gold e do Nelly Marcoviso, eles demonstram o resultado de uma pesquisa a nível mundial, que é o The Relevance of Science Education, ou ROSE, que foi implementada em mais de 40 países, e aqui no Brasil, a nível nacional, ela foi implementada para 2.365 estudantes do primeiro ano do ensino médio. E obtiveram alguns resultados interessantes, como, por exemplo, os estudantes brasileiros, eles acham o conteúdo das aulas de ciência interessante. Contudo, eles também o consideram difícil de se aprender. E há um baixo interesse dos estudantes em ciências devido à alta dificuldade relacionada às disciplinas, o que é quase um paradoxo, porque eles têm interesse pelo conteúdo, mas eles não gostam das aulas por serem muito difíceis. E esse resultado ele é semelhante à média geral dos 40 países onde o ROSE foi aplicado. 3. Também demonstraram um desinteresse dos estudantes em geral em seguir carreiras científicas, contudo, um maior interesse entre estudantes do sexo masculino, o que é comum devido à representação do cientista ser quase sempre um homem. 4. Os estudantes brasileiros eles possuem interesse acima da média geral do ROSE em suas aulas de ciências. E os autores do artigo 2, a Ana Maria e o Nélio Marco, eles falaram que esse dado, principalmente o 4, aponta um cenário positivo, na qual futuramente existiam mais cientistas e a ciência será mais valorizada no Brasil. Porém, esse interesse inicial dos estudantes já havia sido contextualizado por pesquisas anteriores, como Lux Rocha Filho, 2011, e Alonso Mas, 2008, na qual havia sim um interesse, principalmente alunos do primeiro ano, porém ele se perde ao longo do ensino médio pela forma como a ciência é tratada na escola, de uma forma extremamente conceitual, conteudista, de decorar, e centralizada no professor. O artigo A3, ele demonstra o resultado de uma entrevista realizada com 27 estudantes do terceiro ano do ensino médio, de 5 escolas da rede estadual de Cascavel. Com relação às respostas dos alunos, novamente, uma visão estereotipada, na qual o cientista possui uma vida extremamente difícil, dedicada simplesmente ao trabalho. Então, esses alunos também afirmaram que, principalmente, o trabalho do cientista brasileiro ele é muito pouco conhecido pelas pessoas. Com relação à visão geral de ciência, é aquela visão pós-moderna da ciência como produto, e os alunos reclamaram muito de não terem aulas práticas, mesmo que, segundo eles, haviam laboratórios nessas escolas equipados para tal. O artigo A4 ele demonstra outra aplicação do teste DAST, agora 11 anos depois do artigo A1, e novamente obtivemos uma visão estereotipada, um baixo interesse em ciências, novamente relacionado à dificuldade apresentada pela disciplina, e mais uma vez os alunos reclamando de poucas aulas práticas. Assim, nós observamos ao longo da análise dos artigos da categoria A,
que os estudantes brasileiros eles possuem sim uma visão estereotipada do cientista. Porém, essa visão ela não pode ser culpada apenas à mídia, mas também a forma como a ciência é apresentada nas escolas. Agora fica uma questão, será que essa visão pode ser reconstruída, pode ser trabalhada? E essa questão que eu quis responder, para nos analisar, com os artigos da categoria B, que apresentam metodologias que tentaram trabalhar a visão de ciência dos estudantes. O artigo B1, da autora Cranini Brandão Nunes Brasil, ele demonstra de cara uma influência positiva do docente, que é algo que não foi visto nos artigos anteriores, na qual 9 alunos, ao realizarem o teste DAST, representaram a figura do cientista como sendo sua professora do ensino médio. Com relação ao restante dos alunos, houve uma ausência de diversidade, sempre aquela visão estereotipada, e após a autora solicitar que eles fizerem o teste DAST, ela questionou os alunos sobre o porquê deles terem, por exemplo, desenhado, do porquê uma menina desenha um cientista como sendo uma figura masculina, por que não tem nenhum cientista negro. E ela demonstrou ela observou que após essa discussão, que foi desenvolvida durante a aula, houve um maior interesse dos alunos em ciências e também em conhecerem outros cientistas brasileiros. O artigo B2, ele utilizou de experiências de pesquisas, na qual a ideia deles era trabalhar a visão estereotipada, fazendo com que os alunos meio que atuassem como cientistas. As experiências foram realizadas de março a maio, em um laboratório que, segundo os autores do artigo, era bem equipado, por ser de uma escola privada, e todos os estudantes afirmaram que alterariam seus desenhos após o término da pesquisa, o que, segundo os autores, é um fator muito positivo, levando em conta que, inicialmente, 86% das representações tratavam o cientista como sendo masculino, sendo que haviam apenas 2 alunos na turma. O artigo B3, ele tentou, de uma forma semelhante, promover a autonomia em pesquisa, ou seja, trabalhar fazendo os alunos agirem como cientistas, só que por serem uma escola pública, eles não possuíam um laboratório equipado. Então, foi através da escrita de um artigo, na qual os alunos tiveram que seguir umas determinadas etapas. Novamente, havia aquela visão estereotipada inicial, como nós podemos ver na figura de cima, e houve uma alteração na visão de ciência dos estudantes no final, na qual agora a maioria dos desenhos não apresentava os cientistas como uma figura, mas sim como um ato de pesquisa, comparação, apresentação. Então já houve uma reconstrução. O artigo B4, ele utilizou do História e Filosofia da Ciência. Nesse artigo não houveram tantas alterações na visão dos estudantes, porém houve uma maior compreensão acerca do conteúdo tratado, que no caso era dos modelos atômicos, na qual após a intervenção pedagógica, todos os alunos sabiam responder, por exemplo, como se dá a construção do conhecimento científico. Como, por exemplo, por que existem tantos modelos atômicos. E o artigo B5 eu trouxe apenas para exemplificar que essa visão estereotipada ela não está presente apenas nos alunos, mas também nos licenciandos e nos docentes, sendo necessário trabalhar a visão deles para que eles não passem estereótipo para seus alunos. Concluímos, então, que a visão estereotipada ela está presente em todos os artigos analisados por esse trabalho, e acaba por distanciar os alunos da ciência, passando aquela ideia de que o cientista é uma figura solitária, com pouco tempo para a vida social, que se dedica exclusivamente para a sua pesquisa. Observamos também que os estudantes brasileiros eles têm um interesse inicial em suas aulas de ciência, interesse esse que é massacrado pela forma como a ciência é apresentada na escola, que passa a ideia de que os cientistas são gênios, o que faz com que muitos estudantes se sintam incapazes de ingressar na carreira acadêmica. E, por fim, concluímos que essa visão pode e deve ser trabalhada em sala de aula a fim de melhorar consideravelmente a alfabetização científica dos estudantes. Esse foi o meu trabalho e muito obrigado. Obrigada, Bruno. Passaremos agora para a arguição da banca. Perguntaria quem quer começar, o Luiz Lorenzi ou o professor João Arres? De praxe, o convidado externo fala primeiro. Te sentes à vontade, Luiz Lorenzi, para começar? Posso começar sim. Ok, então contigo a palavra. Muito bem, então, tem algum tempo mínimo, máximo de fala? Nós não temos exatamente um tempo, nós às 17 horas temos outra banca, né? Okay. Então nós temos mais ou menos um intervalo aí para fazer o nosso trabalho. Certo, não, tranquilo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, foi uma grande alegria estar participando dessa banca, é a minha primeira banca, na realidade, que eu estou participando, então eu fico muito feliz de já ter começado com um trabalho tão interessante quanto foi o do Bruno.
Bom, eu preciso dizer, Bruno, que eu fiquei muito contente de ler o teu trabalho. O teu trabalho, ele passa uma sensação que a gente busca muito quando a gente lê artigos, trabalhos acadêmicos, que é quando a gente começa a perceber pela leitura do trabalho que a pessoa que escreveu gosta do que está escrevendo. E eu acho que o trabalho consegue transmitir isso, o teu gosto pela tua escrita, né? Principalmente quando tu começa a falar ali da ciência, que tu traz a questão da mídia. Bom, aquela hora que tu começa a falar, eu viajei, porque eu comecei a lembrar da minha infância, das todas as apresentações de cientistas, de ciência, que eu tive ao longo da minha vida. Então, é muito legal as sensações que o teu trabalho passa. É uma leitura prazerosa, tanto que se tivesse mais páginas, eu continuaria lendo o teu trabalho tranquilamente, assim, porque ele está realmente muito bem escrito. Eu acredito que tu defende muito bem o que tu vem a propor a estudar, tu tem uma escrita muito boa, tu defende os seus argumentos muito bem. Eu tenho só algumas pequenas sugestões que eu acho que tu pode fazer para melhorar o teu trabalho. Tá? Mas assim, o teu trabalho, para mim, ele está muito bem estruturado, está muito bem escrito, são só sugestões realmente para melhorar. A primeira coisa, Bruno, que eu acho que é interessante tu pensar é que em várias partes do teu texto traz a questão da visão, como se fosse uma visão única, né? Somente uma visão de ciência, somente uma visão de cientista. Por mais que o teu trabalho traga assim um padrão de como é que os estudantes veem os cientistas, cada estudante vê de uma forma. Tanto que nos artigos que tu traz, nos títulos dos artigos sempre está escrito visões, percepções, né? Então eu acho interessante talvez tu mudar, ao invés de abordar uma visão, né, abordar a questão de visões ou percepções, né, do cientista ou da ciência em relação ao teu trabalho. Tanto que eu acredito que o teu título poderia ser um pouquinho diferente, talvez poderia ser o estereótipo do cientista e as percepções dos estudantes sobre a ciência, porque daí eu acho que ficaria mais abrangente com relação às múltiplas visões que os estudantes trouxeram ao longo do teu trabalho, tá? Então, essa é a primeira questão. Bom, tem algumas questões também em relação à referência, mas é isso que eu acho que tu pode revisar, de acordo com as normas da BNT, então cuidar um pouquinho quando tu faz citação direta, citação indireta. Citação direta tem que colocar página, né, de quando é que foi citado, em que página que foi citada. Então, acho que isso é interessante, talvez, tu revisar no teu texto. No referencial teórico, eu achei o referencial teórico muito bom, muito bem escrito, como eu te falei. Acho que tu faz contribuições muito significativas, tu traz ideias muito legais, né? Como eu já te falei, tu articula muito bem essas ideias, só que em determinados momentos eu senti falta de autores, né? Por exemplo, tu traz uma definição numa altura do texto, só para te dar um exemplo, né? Que é a definição de estereótipo. E aí eu fiquei pensando, tá, mas quem é que trouxe essa definição? Essa foi uma definição que tu construiu ao longo de vários autores, essa foi uma definição que tu te baseou em alguém, né? Então, em determinados momentos, eu vi que tu escreveu, e eu senti um pouquinho de falta de autores, assim, para embasar e para dar mais credibilidade ao teu trabalho, que já tá bom. E são sugestões para deixar ainda melhor o teu trabalho, tá? Então, senti um pouquinho falta disso no referencial teórico. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. As coisas que tu traz é bem importante, o debate que tu traz, esse primeiro momento da tua contextualização com relação à ciência e sociedade, eu achei fantástico, assim, que tu traz essa questão do negacionismo, de como as pessoas muitas vezes têm esse distanciamento da ciência, como isso se reflete dentro das escolas. Então, eu achei isso bem interessante que tu traz. E eu senti falta, no referencial teórico, de duas questões, tá? A primeira, eu acho que seria interessante trazer algum aporte teórico sobre a alfabetização científica, porque tu fala sobre ela, eu acho que umas 3, 4 vezes no texto e no próprio trabalho. Então, trazer alguma coisa sobre a alfabetização científica, alguns autores, enfim, para embasar melhor esse debate. E também, como tu te propõe no teu objetivo de discutir sobre a visão de ciência, eu acho que seria bem importante tu complementar um pouquinho a parte inicial, trazendo um pouquinho sobre a visão positivista da ciência. Porque tu fala, né, que os estudantes veem a ciência como algo que sempre dá certo, não valoriza o erro, como se fosse algo linear. Então,
talvez trazer alguma coisa relacionada a essa visão positivista da ciência, né? Como algo assim, vou chegar no laboratório, vou fazer um experimento, vai dar tudo certo e show de bola. Então, trazer esse debate, acho que seria bem relevante para o teu trabalho, que já está ótimo, como eu disse novamente, né? Cuidar um pouquinho do parágrafo, tem algumas partes que tu não dá, né, o espaçamento correto, mas isso é questão de escrita. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Eu acho que os artigos que tu traz são bem coerentes, achei muito interessante quanto aos anos dos artigos. Então, tem artigos mais antigos, tem artigos intermediários e tem artigos recentes. Acredito que isso, para uma revisão de literatura, é muito importante, né? Então, tu cuidou muito bem também os anos, os autores que tu trouxe são autores que trazem ideias bem importantes para o teu trabalho. Então, gostei bastante dessa questão temporal que tu trouxe, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu anotei aqui. Tá. Aí eu tenho uma sugestão com relação à categoria 2, que tu colocou metodologias que trabalham a visão do estudante. Eu acredito que seja mais pertinente tu substituir a palavra metodologias por sequências didáticas ou procedimentos didáticos, tá? Porque metodologia é uma coisa mais abrangente, né? Um conjunto de métodos, enfim, é algo mais abrangente do que eu acredito que os artigos que tu colocou aqui se propõem a trabalhar. Tanto que todos os artigos, quando tu escreve, tu relata que eles fizeram sequências didáticas ou propostas didáticas. Então, talvez, para deixar mais claro o título da categoria, substituir metodologias por sequências didáticas ou procedimentos didáticos, alguma coisa do tipo. Tá? E, por fim, Bruno, só para encerrar, a tua conclusão, eu acho que tu faz um apanhado do que tu estudou, só que eu fiquei com um gostinho de quero mais. Sabe por quê? Porque lá no final tu levanta uma questão que eu acho que a gente não pode deixar em uma frase só. E tu fala sobre a ciência como forma de ampliar a igualdade e a diversidade no meio acadêmico. E aí eu acho que tem que explorar um pouquinho mais essa parte, porque a gente fala muito sobre isso nas nossas questões sociais. Então, eu vejo que tu levantou aqui uma questão e logo depois terminou. Então, aproveitar um pouquinho mais alguns parágrafos, talvez 1 ou 2 parágrafos, para discutir sobre isso, até para enriquecer mais um pouquinho a tua conclusão. E eu acho que vai ser bem interessante até para estudos futuros, tá? Mas essas são as minhas considerações, assim, gerais, assim, mais pontuais, mas eu volto a falar, teu trabalho estava excelente, muito bom. Eu acredito que a gente não pode te perder, então, se tu pensa em fazer um mestrado, alguma coisa, eu acho que é o caminho, tu tá no caminho certo, né? De preferência aqui com a gente, mas se decidir a área que for, eu tenho certeza que tu vai fazer muito sucesso. Então, parabéns pelo teu trabalho, estava muito bom. Muito obrigado. Agradeço pelas considerações. Bruno, tu quer fazer... eu acredito, eu não quis interromper o Luiz, mas eu acredito que tu poderias parar de compartilhar a tela, né, para a gente se enxergar maior. Né? Tu queres fazer algumas considerações, Bruno? Não. Só queria agradecer mesmo, foi muito pertinente. Acho que eu realmente podia mudar de metodologias, né? Acho que realmente ficaria mais claro. Na conclusão também, assim, eu não quis me alongar muito, porque eu já estava com 20 páginas, né, que é um pouquinho demais para um artigo, mas eu levantei esse ponto, que eu tinha escrito esse ponto, depois pensei, não, eu vou tirar, porque estava uma conclusão de 1,5 página já, mas acho que dá para dar uma resumida e adicionar algo assim. Obrigado. Bruno, só para eu abrir um parênteses com relação às páginas, eu passei por isso, o próprio professor João pode, né, comprovar aqui, a gente fez um trabalho na disciplina do professor João, era um estudo simples, eu escrevi 27 páginas, um estudo simples, eu não botei nem a conclusão. Então, assim, a gente passa por isso. Quando a gente escreve, a gente passa por isso. A gente se empolga, isso demonstra que tu estava gostando do que estava escrevendo, faz parte. Tá? Então, isso demonstra o teu interesse, o teu aprofundamento naquilo que tu te propôs a fazer. Tá? Professor Luiz, muito obrigada pelas colocações, e eu vou fazer a meia-culpa aqui. Talvez tenha sido eu que sugeri metodologias, e de fato seriam sequências didáticas, mas vou confessar que a minha área especificamente não é licenciatura em termos de pesquisa, mas em termos de prática, então às vezes eu não
não leio o quanto deveria ler para entender esses conceitos que são bastante diferentes, né? Então, ok, muito obrigada. Então, passamos a palavra para o professor João Marres, por gentileza, professor João. Está mudo. Obrigado, Eulália. Obrigado, Eulália, Bruno, pelo convite. É uma honra, um orgulho estar aqui na tua banca. De imediato já te dou os parabéns, Bruno, o teu trabalho tá muito bom, né? É difícil, né? Como o Luiz disse, é difícil sintetizar, ainda mais um tema que é tão polêmico e dá pé para muita interpretação e muita análise. Essa questão da figura sobre a ciência, das visões sobre a ciência. Então, em primeiro lugar, te dar os parabéns e gostar de te ver aí concluindo e claro, inevitável pensar que de como eu te vi quando tu chegou no primeiro semestre no curso, né? Tu e os que estão defendendo aí, né? Nesse momento, nesses dias, e também dá uma satisfação muito grande ver a tua caminhada e a admiração que como pessoa e como aluno eu sempre tive por ti, e o teu trabalho reafirma isso. E teu trabalho provoca em mim bastante inquietação, no bom sentido, porque de alguma forma está ligado ao que eu pesquisei no meu doutorado, algo que na aula de doutorado que o Luiz está fazendo comigo, a gente discutiu essas questões há pouco, né, de visão de ciência, de como é que a gente lida com isso, porque nós somos, ao mesmo tempo, formados na área de ciência, né, física, química, matemática, biologia, mas nós não somos cientistas, não somos cientistas dessas áreas, nós somos cientistas de ensino e aprendizagem. No fundo, somos cientistas de ciências humanas, né? Ciências sociais e ciências humanas, e que a educação é isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, nessa nossa atividade profissional que tu agora vai poder passar a exercer, né? Tu te forma agora, Bruno? Eu me formo no final do ano, tem que fechar umas cadeiras da educação. Tá, então tu tem mais um semestre ainda. Mas, enfim, logo tu vai começar a dar aula e exercer uma profissão que trabalha com a ciência, mas o papel é fazer as pessoas aprenderem, seja ciência, história, geografia, literatura, né, como outros professores. Então, nossa profissão é uma profissão meio assim, sem definição clara, né? A gente não é nem professor, pedagogo especialmente, especializado em educação, e a gente também não é cientista da área, né? Eu não sou físico, né? Eu nunca fiz pesquisa em física. Bom, então esse tema dá pé para muita manga. Né? E essa questão da visão que os estudantes carregam, né, é muito interessante porque tem relação direta, né, com muitas questões que a gente pode levantar. Tu levanta aí a questão da escolha pela carreira, pelo envolvimento na ciência, o interesse nas aulas, né, que não depende só de gostar de ciência, também depende do tipo de vivência que é oferecida, né? Às vezes não, muitos alunos que vêm fazer física conosco não relatam terem gostado tanto assim do ensino de física na escola, mas vêm por outras escolhas, né? Outros relatos que dizem que tiveram e que isso influenciou. Então, como tudo em pesquisas humanas, a gente não encontra respostas definitivas e certas. Né? A questão da pós-modernidade é que eu acho que merece que eu faça alguma consideração no sentido que tu abordaste. A rigor tem duas pós-modernidades, né? Vamos dizer assim. O que é a modernidade? A gente pode retomar. A modernidade é considerada como um período que começa em 1500, com o Renascimento, com o registro das experiências do Galileu, com o Copérnico propondo o Sol como centro do sistema solar. Né? Tudo isso não foi do dia para a noite que virou todo mundo moderno e deixou de ser medieval. Né? E até é uma caricatura achar que na época medieval não havia pensamento consistente. Foi uma evolução. Né? A própria confirmação de que a Terra girava em torno do Sol veio 200 anos depois da morte do Copérnico, lá em 1700. Né?
Então, ali, olhando para trás, a gente enxerga esses momentos como a geração disso. Então, essa modernidade avança e começa a funcionar, e o homem começa a explorar o ambiente, a natureza, e parece que tudo se explica, né? Deus criou o mundo e Newton explicou, já se disse lá em 1770, por aí, e em 1800, com o avanço da matemática e com o avanço da astronomia, especialmente, né, usando a matemática para isso, e a compreensão de outros fenômenos, se chegou ao positivismo. O positivismo já é essa visão da modernidade, né? Essa visão cartesiana do método científico, de tomar como verdade apenas aquilo que é evidente, né? Ou seja, é a empiria de forma preponderante. O positivismo surge quando se pretende levar ela à sociedade, aos comportamentos, à organização, ou seja, se houvesse uma organização lógica, racional, de como a sociedade se organizasse, a gente poderia ter uma sociedade melhor. Bom, nós somos aqui no Rio Grande do Sul fruto desse positivismo muito forte, né? Todos esses nomes de rua ali do centro da cidade, Oswaldo Aranha, José Bonifácio, Júlio de Castilho, todos eram positivistas. Ali perto da Redenção tem o Templo Positivista, que tem no Rio Grande do Sul, Curitiba e Rio de Janeiro. Os poucos lugares do mundo que tem um templo positivista. A visão positivista chegou a virar uma religião, né? Mas esse foi o positivismo mais francês, que, embora tenha nascido com Descartes, de alguma forma, mas existe um positivismo alemão e italiano, que era o positivismo das experiências mesmo, é acreditar que a ciência só é construída a partir da observação. E a gente fez umas atividades, até mesmo lá agora em Origens, né, mostrando que sem pressuposição tu não consegue observar. Então, durante o século XX, os filósofos da ciência, nada a ver com política, os filósofos da ciência começaram a questionar essa visão positivista da ciência e começaram a questionar essa visão, né? Então, um monte de filósofos, até que chegou no movimento da sociologia da ciência. E esse movimento da sociologia da ciência questiona que a ciência seja uma coleção de verdades, que as verdades sejam na natureza e tal. Paralelamente, como a ciência vinha sendo discutido no movimento das ciências humanas, da filosofia, também isso chegou, né? Porque nos anos de 1800, a física, as ciências naturais eram referência para a filosofia. Então, se começa a questionar a ciência, obviamente, lá nesse campo também surge. E aí surge o que se chama de pós-modernidade. A pós-modernidade é um movimento que começa também a entender que a sociedade não há regras possíveis de controlar, né? Que na sociedade é muito mais complexa, tal como se viu já no século XX, né, com a mecânica quântica, que a matéria, o átomo, a luz, a relatividade, tudo era mais complexo do que a visão de ciência lá do Descartes, do Newton, do Galileu, e depois de Kant e outros, né, parecia indicar. Então, houve uma confusão na ciência e houve uma confusão também na sociologia, vamos dizer assim, né, e filosofia. Essas são as duas pós-modernidades que eu estava falando. Essa pós-modernidade da ciência chegou no ensino de ciências, né? Que é muito do que tu recolhe aí, né? Essa visão distorcida do cientista, que ele vai observar, que ele vai aplicar o método científico como se fosse uma receita e vai chegar na verdade. Isso chegou nos livros, a maneira como se apresenta historicamente os cientistas e a figura do cientista, né? Que é de gênio, né? Do Einstein, do Newton, sentado lá embaixo de uma árvore, até que cai uma maçã na cabeça dela, né? Na cabeça dele. Isso tudo foi ficando estereotipado, né? E esse movimento na ciência começou a defender essa visão de não se deve ensinar, tem que cuidar para no ensino de ciências não cuidar com uma visão distorcida da ciência. Mas esse movimento da pós-modernidade da sociologia, vamos dizer assim, ele começa a negar tudo, né? Nada existe, nem a ciência mais é uma verdade, não existe verdade em nenhum lugar, né? Na ciência também a gente aceita isso, que as verdades não são construídas de maneira que se pensava, mas, enfim, toda vez que eu aperto no pedal do freio do meu carro e está tudo em dia, ele para, né? Quer dizer, dá para confiar nesse conhecimento. Imagina se as pessoas andassem de carro por aí sem confiar no pedal do freio, né? Que horror que seria. Ninguém ia passar de 10 por hora, né? Se não sabe se ia poder parar, né?
O freio é a parte mais importante do carro, né? Acelerar é fácil, eu quero ver parar, né? Então, existe essa dicotomia. E ao longo do teu texto, parece que tu vai pegando partes diferentes dessa pós-modernidade, que é normal, no fundo elas são a mesma coisa, né? Mas cada uma tem um pouco desse contexto, né? Então, então ali, por exemplo, quando tu fala que a negação da ciência levou ao negacionismo, né? Isso a gente pode imputar mais a visão sociológica, porque até essa visão pós-moderna, vamos dizer assim, na ciência, a rigor para os cientistas, elas não ocorreu. Se tu vai lá no Tecnopuc, no 96, e perguntar para todos os físicos, nossos colegas que fazem pesquisa, se eles usam o método científico, eles vão dizer que usam, e começa com observação, que tu tem que ter uma hipótese, que tu tem que controlar os dados, né? O roteiro, né, da forma como o método científico funciona é plenamente usado por eles, né? Mas o que fica escondido na hora que os artigos são publicados é de onde saíram essas ideias, como é que chegou na conclusão, como é que tu fez o controle de variáveis. Isso tu só consegue ver se tu penetra no espaço da pesquisa. Então, a maioria dos grandes cientistas sequer concordam com essa visão da crítica da ciência do século XX, né, pelos filósofos Popper, Kuhn, Feynman, esses caras que eram filósofos e historiadores da ciência. Mas na área da sociologia, sim, porque os nossos ideais fracassaram como sociedade, né? Parece que nada funciona, não há regra, e quando um diz A, o outro tanto diz B, enfim, a sociedade é cada vez mais complexa e quase incontrolável, no sentido que pode haver alguma saída para isso ou para aquilo. Então, esses dois lados, talvez teria que dar uma olhada ali, mas é normal que tu escreva assim, né? O que eu acho que teria que relativizar um pouco é esse ponto de que o negacionismo venha do reforço da visão da pós-moderna. Tem um autor ali que diz isso, né? Mas eu não sei se isso dá para afirmar. Eu, por exemplo, e não publiquei isso não está escrito não. Para mim, o negacionismo vem da ciência, por exemplo, terraplanismo, né? Vem justamente porque a ciência é apresentada nos livros e pelos professores como Descartes, Newton e Galileu, como nos contaram como Descartes, Newton e Galileu fez a pesquisa. Né? Ou seja, a ideia de que aplicou o método científico, ficou observando a natureza, e isso na prática não funciona, né? Tu tem que já ter uma hipótese, tu tem que escolher, tem uma série de intenções envolvidas numa pesquisa. A pesquisa tem interesses, né? Ela não pode ser pura, né? Essa ideia do conhecimento puro que a modernidade, ainda presente nos currículos, trouxe, é que eu acho que cria o negacionismo. Por quê? Porque essa modernidade é imposta. Eu digo, a Terra é redonda e não há discussão. Eu deixo o sujeito sem argumento para contrapor a isso, né? Então, se ele encontra um terraplanista que explica para ele que não é bem assim, de ver um navio se afastando no horizonte, que nós vivemos dentro de um domo e não sei o que, e faz um enrolation, pum, o cara cai, né? Então, não é só a crítica, não é só o apoio à pós-modernidade. Por exemplo, aqui, tu vai na faculdade de educação, tem vários professores ali que, do ponto de vista da educação, se declaram pós-modernos, né? No sentido que o Foucault defende, denuncia a sociedade do controle, né? Então, é muito curioso que nós temos, dentro aqui do campus da PUC, né, nós temos cientistas pós-modernos, cientistas da educação, ciências humanas, do ponto de vista da sociologia e da filosofia, mas os físicos, os químicos, os matemáticos não trabalham com empiria, os físicos, químicos, engenheiros, informatas, eles ainda trabalham dentro dessa visão cartesiana, que a gente, na educação e ciências, quer criticar, né? Mas a gente também não quer cair nesse pós-modernismo do currículo, da sociedade, de tudo, porque, enfim, acha que alguma coisa dá para fazer. Então, esse é um zoológico muito louco que tu entrou, Bruno. Mas eu acho que tu entrou bem, tu te saiu bem. Deixa eu comentar umas coisas, então, mais concretas no teu texto. Saiu muito bem, não é fácil escrever sobre esse assunto, né? A gente tem que ficar pensando em mil detalhes como é que tu inclui essa visão ou não. Agora já vou te dar espaço para responder, tá? Eu quero só comentar contigo aqui algumas coisas. Bom, depois eu vou te mandar o texto com algumas sugestões de correção ali e tal, de escrita.
Por exemplo, olha lá na página 3, no último parágrafo. Achaste ali, ó, diz assim, vou ler para os outros poderem. O pensamento moderno, influenciado pelos ideais do iluminismo, né, que é essa ideia do positivismo, que tudo podia ser explicado, colocava a ciência e a razão como única forma de explicar a realidade. Ok, sendo uma verdade absoluta. Assim, o movimento negacionista da pós-modernidade é o movimento negacionista da pós-modernidade. Aqui eu não entendi, não é que eu não entendi, o leitor pode ter diferente. É um movimento de negar a pós-modernidade, é o movimento que da pós-modernidade que tu chama de negacionista. Entendeu a minha dúvida? É uma forma de escrever mais a minha dúvida. Eu tô só tentando encontrar aqui no texto. Desculpa. É no final do parágrafo da página 3. É, bem ali o pensamento moderno e tal. Que falta um tab ali, depois tu pode dar o tab para deixar afastamento. Aí na segunda linha começa assim, o movimento negacionista da pós-modernidade fez com que a visão de ciência seja alterada. Tá. Eu acho que é o movimento negacionista pós-moderno, acho que ele fica melhor, né? Porque tu está chamando a pós-modernidade de negacionista, né? Uhum. Porque parecia, quem lê pode ver que tem um movimento que quer negar o movimento negacionista, né, da pós-modernidade, então defenderia a modernidade. E entende que tem uma dupla negação implícita ali, né? Sim. Eu poderia ter escrito, tipo assim, o movimento negacionista pós-moderno. Isso, acho que fica melhor, porque está chamando a pós-modernidade de negacionista. Claro, ela está negando a ciência, né, e o conhecimento. Mas daí tu diz, ó, faz com que a visão de seja alterada, perdendo grande parte da sua influência e abrindo caminho para explicações. Aí que eu estava discordando de ti, entende? Eu não sei se é essa crítica pós-moderna. A crítica pós-moderna sociológica não fez isso, porque os cientistas continuam trabalhando, a gente vê aí as vacinas, né? E tem sentido e funciona, né? Como eu disse, quando tu aperta no pedal do freio. É mais a interpretação que a gente faz da ciência na escola ou em outros contextos é que a gente pode atribuir essas mudanças. Eu acho que essas explicações sobrenaturais, né, e perder a influência, ela acontece num âmbito em que a própria ciência em si não chegou, né? A dificuldade de compreensão das pessoas, a ignorância, o baixo nível de formação, mas também mesmo pessoas de alto nível de formação. Ontem mesmo estava vendo uma entrevista de 4 caras formados no programa de entrevistas, explicando o terraplanismo, né? Ou seja, e eles diziam que tudo aquilo que se referia à Terra redonda, eles diziam que não sabiam, não se sabe. Quer dizer, eles não tinham argumentos para aceitar a Terra redonda, então era mais fácil aceitar a Terra plana. Aí eu vejo uma questão realmente de alfabetização científica que tu toca bem, é que a gente está ensinando ciências, está transmitindo ciências, mas as pessoas estão aprendendo pouco e, portanto, se alfabetizando pouco. Foi isso até que eu quis dizer, um pouquinho mais para baixo eu falo que a culpa do nascimento do movimento negacionista não é justamente da pós-modernidade, mas sim da ciência ter se blindado com aquela verdade absoluta, que assemelha a ela, né, uma doutrina padrão religiosa, né, fazendo que aquela coisa que é passada na escola, não, a lei de Newton é essa, tu vai decorar e vai escrever exatamente isso na prova e depois tu vai esquecer, porque é o que acontece. Mas sem o espaço para questionamentos, essas coisas assim. Então, o que eu quis dizer nesse texto foi justamente isso. Ficou ali dúbio, né? A modernidade que a forma como a ciência apresentava na modernidade que gerou esse negacionismo. Tá, depois mais adiante, lá na página 8, tu fala dos PCNs, no início da página 8. Uhum. Abordagem mitológica. Os PCNs é uma coisa muito curiosa, só no Brasil, aquelas coisas que só ocorrem no Brasil, né? Os PCNs, a rigor, estão válidos, mas ninguém mais lê os PCNs, porque a Base Nacional Popular Comum, ela não substituiu os PCNs, ela especificou os conteúdos que têm que ser ensinados, que os padrões
davam diretrizes genéricas. Então, acho que o melhor hoje é falar da BNCC, né? Claro, o artigo que tu usa ali é do Alves, é 91, ele é um pouco antigo, os PCNs começaram um pouco depois. Mas eu acho que tu poderia aqui dar uma atualizada, porque vai ficar datado o teu trabalho, entende? Por exemplo, ano que vem começa a entrar 22, a base com tudo, né? E tu escreveu em 2021 e não citou isso, né? Quando tu vê no futuro, eu acho que vale a pena reforçar, sei lá, que na BNCC isso também aparece, só que agora de modo mais específico. É mais maluco ainda a BNCC, né? Porque ela define conteúdinho por conteúdinho, né? Tudo está ali previsto. E não tem nenhuma preocupação com essa questão da interpretação, da autoridade do cientista, que a gente está aqui discutindo, né? Tá. Outra coisa que eu queria te comentar, lá no início das categorias, resultados de discussão. Tá. Tu diz ali, os resultados obtidos nessa pesquisa foram organizados em 2 categorias, a saber, categoria A, o artigo assim, categoria B, mas eu acho que essas, tal como está escrito, parece que as categorias derivaram dos resultados, como a gente diria numa análise, por exemplo, lá uma análise qualitativa que diz que é as categorias emergentes. Mas eu acho que essas categorias já estavam previstas a priori, de alguma forma, né? Claro, tu viu depois, mas na hora da análise, tu já tinha separado os artigos para analisar, né? Quando a gente fala de que as categorias emergem do resultado, é que na própria análise surge uma nova ideia que tu pode agrupar as coisas que envolveria uma categoria, né? Então, sugeriria também dar uma... Tu vai ver que se tu entrar no nosso mestrado, essas questões de pesquisa qualitativa em ciências humanas são importantes, né? Aí tá bom, não sei o quê. O que eu comentei aqui? Posso fazer uma pergunta, João? Deve. Então, tu achas que a gente deve colocar que as categorias emergem? Não, ao contrário. Só dizer, porque está dito que os resultados é que levaram às categorias. Não. É só dizer, a partir das categorias A e B, encontramos os seguintes resultados que vão começar a analisar agora. Sim, sim, mas talvez a gente não tenha se expresso, na verdade... Não, é uma questão sim, é uma questão de expressar. Talvez os resultados ali que se tenha que dizer os 12 artigos, aqui não é 12, desculpa, eu orientei outros trabalhos, já esqueci quanto, aqui são 9, né? 9 artigos selecionados é que foram agrupados, aí não daria essa contradição, é isso? Sim, exatamente. É só uma questão de... os 9 É que na nossa área de pesquisa qualitativa, quando diz dos resultados vieram as categorias, é uma ideia de emergência, né? Sim, exatamente, são os 9 artigos selecionados. Obrigada, Bruno, agora eu vou lá para o último parágrafo, bem para o fim, onde falou também, o Luiz chamou a atenção ali. Na conclusão? Tá. Tá bom. Eu não entendi ali, tu disse, eu acho que também é um problema de escrita. Olha aquela frase ali no meio, né? A visão dos estudantes se apresentar a eles como sinal do funcionamento da ciência não serve como uma doutrina científica para incentivá-los a seguir uma carreira científica, mas sim para ampliar a igualdade e diversidade no meio acadêmico. Eu acho que tu quis dizer que ela não serve apenas, né, como uma... não sei, porque parece que tu não quer incentivá-los a seguir uma carreira científica. Entendeu? Não, é que o que eu quis passar era que, tipo, o professor ele não deve fazer isso, porque a maioria dos artigos que eu li, eles falam muito, a gente tem que incentivar mais alunos para entrar na ciência, tem que incentivar mais alunos para entrar nas carreiras. Mas eu acho que a questão de tu trabalhar a percepção do cientista não é para tu fazer uma doutrina científica, para tu largar o pessoal para a carreira, mas sim para tu justamente poder promover essa diversidade, igualdade. Sim, sim. Também passar para eles como o pensamento científico funciona mais.
Mas quando eu leio um trabalho assim, que eu estou numa banca e tal, eu leio como se eu fosse a pessoa mais burra e ignorante, que ela vai seguindo palavrinha por palavrinha, sabe? Claro, eu me ponho no leitor tento me pôr no lugar do leitor, né? E ele lê e pode ficar, tá, mas peraí, ele está incentivando, ele não quer incentivar para a carreira. Então, acho que aquilo que tu disse, tu pode melhorar em relação ao que está escrito aqui, né? Sim, sim. Tá, e aí vem a minha pergunta, que vai na linha do que o Luiz comentou. Tu disse que ela pode e deve ser trabalhada. Então, eu vou pegar Paulo Freire para te desafiar. O Paulo Freire diz assim, a gente não deve apenas fazer denúncia, a gente também tem que fazer o anúncio. Como é que tu acha que deveria ser trabalhado essas visões estereotipadas? Isso é uma questão secundária se tu vai depois botar ou não no artigo, né? Mas eu acho que alguma dica tu poderia pôr, mas eu fiquei curioso em te perguntar e ver como é que tu imagina que isso poderia ser trabalhado. Nesse artigo não quis dizer tanto como, mas na verdade o porquê. E justamente Isso. na categoria B eu quis trazer artigos que tentaram trabalhar justamente diferentes metodologias, justamente só para dar um exemplo, assim, o cara que está lendo isso, você vai ver, por exemplo, tu pode fazer uma discussão com os alunos, que nem o do B1, tu pode fazer experiência em laboratório, se tiver o recurso, que nem o B2. Justamente aquela categoria seria para exemplificar, para dizer que existem essas metodologias, existem outras metodologias, mas o importante é tu tentar, de alguma forma, se informar e tentar aplicar isso na aula. Sabe? Quando eu imaginei, mais ou menos, escrevendo esse artigo, imaginei que eu estaria justamente sendo lido por exemplo, um licenciando, um professor, alguma coisa assim, que seria justamente para indagar ele que isso é necessário, sabe? Pois é, mas como é que tu acha que seria uma experiência? E isso também não estou te julgando nem avaliando nada, né? Eu quero mais interessado no que tu pensa mesmo. Como é que tu, por exemplo, uma experiência que tu falou poderia ser trabalhada para atacar ou relativizar essa visão estereotipada do cientista? Chega a imaginar assim? Bom, dá para fazer talvez uma experiência um tanto mais aberta, por assim dizer, deixando os alunos mais livres para eles pensarem por si mesmos com relação às respostas, que a maioria dos artigos que utilizaram aqui de experiência de laboratório, alguns alunos reclamaram que eram roteiros fechados, que eles só seguiam um passo a passo. Sim. Tentar fazer os alunos pensarem um pouco mais por si, que foi uma coisa que eu tive aqui muito na faculdade, né? De não ter tantas respostas, até nas tuas aulas de não ter resposta, né? A gente tem que pensar e tentar ver isso, e isso já passa já uma melhor ideia da ciência, mas eu acho que não seria uma metodologia específica. Eu acho que não seria um conteúdo, acho que o professor não chegaria um dia, hoje eu vou trabalhar a visão de ciência do estudante. É mais uma coisa que é construída, ele pode fazer uma discussão uma hora, pode até aplicar o teste DAST mesmo e questionar os alunos, aí outra hora ele leva para o laboratório. Uma coisa assim, uma opinião tanto minha, não tem nada a ver com o artigo, uma opinião mais minha, assim, para mim não era necessário ensinar as leis de Newton na escola, ou eletromagnetismo, essas coisas. Para mim era muito mais importante na escola você ensinar o pensamento científico para o aluno. Ensinar o aluno a ele pensar de uma maneira científica, que é uma coisa que ele vai usar no futuro, mesmo que ele não seja um cientista, do que tu fazer ele decorar lá a primeira lei da termodinâmica, que depois de 2 meses ele vai esquecer. Muito bem. Ótimo, Bruno. Essa tua última afirmação me deixa muito feliz. Concordo inteiramente com ela. Bom, muito obrigada. Obrigado, Bruno. Parabéns mais uma vez. Muito bom o teu trabalho. Muito obrigada, professor João Marques. Muito obrigada, Luiz Lorenzi, mais uma vez por estarem na banca e por terem feito essas contribuições bastante importantes e que, por sorte, está gravado. Antes de nós passarmos para a nossa sala em particular, a banca, gostaria de dizer algumas palavras que o Bruno veio muito bem preparado para este trabalho de conclusão, porque ele passou por uma disciplina antes, que desculpem, eu sempre esqueço o nome da disciplina, Prática de Ensino de Física 1, né, que ele fez antes, e ele já veio com uma ideia
ele sabia o que ele queria fazer. E isso foi muito bom, porque quando nós começamos o semestre, inclusive já tínhamos falado umas semanas antes, ele já tinha na cabeça assim, o que ele já tinha lido sobre isso, ele já tinha começado, de fato, o trabalho. Então, foi um trabalho que exigiu dele muita leitura e exigiu de mim também uma parte que eu não estou acostumada, que é essa parte da filosofia da ciência, essa parte de entender mais essa questão que embasa, né, a epistemologia, sei lá o que é a ontologia da ciência, que eu não sou muito, não é a minha área, né? Então, foi bastante interessante acompanhar esse trabalho e o Bruno foi bastante dedicado. Bueno, então, foi um prazer ser orientadora do Bruno e agora nós vamos passar para a nossa sala à parte, aqui a banca. Mas não se demorem, então... tá? Tem 5h30 outra banca, nós precisamos fechar e abrir, fechar e abrir. Se fosse assim, a gente já estava ferrado, né? Parou de gravar, demais, né? Maria. Tá falando horrores, não sei o que tu tem. Tá com saudade dos alunos, né? Tu tá com muita saudade deles, ciumento, eu fico com eles agora. A culpa é do Bruno, o Bruno me estimulou. O Bruno o trabalho é fantástico, né? Todos os trabalhos estão bem legais, né? Então eu entendo a tua vontade de falar com eles, para eles, porque eles são muito bons. Eu acho que eles já foram, né? Falta Estão Luiz, indo. E falta tu. Mas eu botei o Luiz. Qual é o Luiz que tu botou? Luiz, dá ok lá, Luiz. Acho que ele já foi, ele congelou. Tu parou de gravar, Eulália? Pausa ali, então, antes de começar, senão